Boa noite. Começa agora mais uma Sabatina TV Guará, Rádio Universidade. Bom, nós voltamos a informar os telespectadores que protocolamos no Tribunal Regional Eleitoral as regras da sabatina que foram discutidas e aprovadas em reunião com representantes de candidatos e partidos e coligações. Essas regras são bem simples. São 3 blocos de 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, fazemos uma mesma pergunta para todos os candidatos. Depois, os temas são livres e até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no Canal 23, Canal 21, quem tem assinatura da TVN, Canal 23 para quem é assinante da NET, pela TV Guanaré de Caxias e também pelo Facebook. Você pode baixar o aplicativo do portal guará.com ou mesmo ir direto no site assistir ao vivo toda a programação da TV Guará em todo o território maranhense. Então, participe através de nossas redes sociais. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio, na presença de todos os representantes. E na continuação das nossas entrevistas de hoje, onde recebemos os candidatos ao Senado, o entrevistado, que inclusive é o último da série, o 11º, ou quase, porque teve um que não veio, é o Saulo Pinto, do PSOL. Conheça um pouco da história dele. Saulo Pinto tem 36 anos. É graduado em Economia, especialista em Sociologia, mestre em História Social e doutorando em Políticas Públicas. Entre 2008 e 2014, foi professor do Instituto Federal do Maranhão e de 2014 até hoje exerce a função de professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Maranhão. Muito bem, nosso time completo hoje, Saldanha chegando correndo lá das Panacoatiras, Adalberto Júnior também pegou um engarrafamentinho lá da UFMA para cá, Adalberto? De leve. O nosso representante da Rádio Universidade e Natanael Júnior com as energias revigoradas depois de respirar os ares de Alcântara, domínios de meu amigo Cláudio Farias. Boa noite. E é um prazer receber hoje aqui o professor Saulo Pinto, candidato ao Senado pelo PSOL. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Eu que agradeço a possibilidade de debater publicamente as nossas ideias e apresentar qual é a nossa posição sobre o Maranhão e sobre o que fazer para tirar o Maranhão do país do atoleiro. Então, muito bem. Vamos começar o senhor nos dizendo por que acha que um dos meios é ser senador. Por que o senhor quer ser senador pelo Maranhão? Eu quero ser senador pelo Maranhão para representar o povo desse estado extraordinário no Senado da República. Porque eu acho que desde 2014 nós estamos vivendo uma situação no Brasil bastante complexa, que tem a ver com o resultado do segundo turno das eleições, em que a Dilma vence as eleições com um programa democrático para tentar avançar na inclusão de direitos sociais e tentar combater o avanço do neoliberalismo. Em grande medida era isso que a Dilma apresentou, sobretudo no segundo turno que ela concorreu com o PSDB. Quando ela vence as eleições, a Dilma aplica justamente o oposto daquilo que ela defendeu no segundo turno. Ela aplica o programa econômico do PSDB, que entre outras questões tinha uma relação direta com o avanço do arroxo fiscal, com o avanço das políticas neoliberais, que nada tinham a ver com aquilo que ela havia defendido no segundo turno. Evidentemente que, à medida em que o governo Dilma aprofunda o remédio, que não ia resolver a crise, mas aprofundar a crise e manter a lucratividade dos bancos e dos grandes empresários no Brasil intacta, evidentemente isso possibilitou um agudizamento da crise brutal que fez com que a Dilma tivesse 2 opções. Ou ela enfrentava os grandes interesses, ou ela fazia o contrário, atacava os trabalhadores para justamente tentar deslocar um pouco a situação da crise, retirando direitos e mantendo a lucratividade dos ricos. A Dilma, evidentemente, escolhe a segunda opção, porque estava numa situação mais difícil de governabilidade e a correlação de forças no país era um pouco diferente do que foram os anos do governo Lula, por exemplo.
Isso, somado-se com o crescimento da extrema-direita, com movimentos de juventude que há muito tempo não se vê no Brasil organizados, como Vem Pra Rua, MBL e tanto Revoltados Online, isso possibilitou, na ressaca das grandes mobilizações de 2013, que a Dilma tivesse uma pouca capilaridade para a governabilidade. E é isso que faz com que ela cedesse à direita e atacasse diretamente o povo mais pobre e oprimido com as contrarreformas. Especificamente, a reforma trabalhista que começou a ser gestada por ela, a reforma da Previdência que começou a ser retomada por ela, e, sobretudo, a PEC, que era uma PEC de 3 anos, que congelava os gastos públicos por 3 anos. Em qualquer manual de macroeconomia, isso é relativamente aceitável para os parâmetros formais de como a macroeconomia internacional ela é estabelecida. Agora, evidentemente, com o golpe de Estado dado em 2016, a PEC, que era de 3 anos, se transforma em 20 anos. Então, nós estamos destruindo uma geração inteira com a possibilidade de construir um país soberano, democrático e que seja efetivamente inclusivo. A minha candidatura é uma candidatura para combater esse espólio e que está diretamente associada no plano local ao combate ao oligarquismo. Seja ele oligarquismo com a bandeira azul, seja ele oligarquismo com a bandeira vermelha. Porque para retirar o Maranhão dessa situação caótica de pobreza, não é só mudança de governabilidade, de governo, votar em um candidato A ou votar no candidato B, mas nós temos que mudar métodos e práticas políticas. E esses métodos e práticas políticas eles estão diretamente associados à mudança de um modelo econômico que é excludente, que reproduz um conjunto de desigualdades. A minha candidatura e as candidaturas do pessoal, elas combatem o neoliberalismo em cima, mas também elas combatem o oligarquismo embaixo. Por isso que o Guilherme Boulos, tem dito que no plano nacional nós temos 50 tons de Temer, no plano local nós temos uma fauna combinada com uma certa horta de um monte de hortaliças podres que na verdade estão enraizadas no que se estuda de oligarquismo. Seja ele no velho oligarquismo, seja ele nos micro-oligarquismos que hoje disputam a hegemonia para o futuro, haja vista que a Rosina Sorney muito provavelmente vai ser aposentada nessas eleições. Ô, Saulo, eu gostaria de começar, se o Geraldo Fique à permitisse. vontade, Saldanha. Boa noite, então, Saulo. Tivemos uma oportunidade, uma conversa no rádio, e naquela ocasião a gente discutia sobre golpes, sobre direitos, sobre trabalhadores, e eu lembro que muitos ouvintes ligaram com ódio. A palavra é essa, ficou claro pra gente que estava no programa, ódio à esquerda, ódio a sindicatos, a movimentos sociais, e isso me chamou muita atenção. A gente já sabia de que isso ia acontecer, a gente via nas redes sociais, mas no ar, ao vivo, a gente pôde experimentar um pouco disso muito forte. Eu queria essa oportunidade que a gente falasse um pouquinho desse contexto todo que você descreveu, o que explica, né, esse ódio tão intenso às esquerdas, aos movimentos sociais, a cor vermelha, por exemplo, como isso tem se tornado, para além da polarização que a gente teve nas eleições de 2014, isso está vivo, forte e latente, assim, a ponto de se falar em fascismo nessas eleições, é vivo e latente, é evidente. Bom, essa é uma questão importante que mobiliza o debate público hoje no Brasil. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma extrema polarização que desloca o país do centro para os extremos novamente. Então, até bem pouco tempo, durante os últimos 20 anos, para ser mais preciso, a gente teve um certo discurso vitorioso do neoliberalismo. E esse discurso vitorioso, ele se organizou muito com a ideia de que tem um filósofo, que eu gosto muito, o Tariq Ali chama isso de extremo centro. É quando os partidos de esquerda e os partidos de direita se juntam, geralmente sob o domínio político dos partidos de esquerda, com lideranças de massa, como o caso do Lula, para governar a direita, né? Então é isso que ele chama de extremo centro, essa certa unificação daquilo que parece ser antagônico, mas que na prática política cotidiana acabou se unificando. Há hoje claramente o esgotamento desse extremo centro, o esgotamento da possibilidade, em função de que o ciclo econômico internacional ele não possibilita mais concessões para os trabalhadores de maneira mais aberta, como nós experimentamos pelo menos os dois primeiros, o primeiro ciclo do lulismo, né, que vai ali de 2003 até meados de 2012, antes das grandes manifestações de 2013, que levam o lulismo a um profundo questionamento público. Então, até aquele período, nós tínhamos uma certa hegemonia, uma certa funcionalidade social desse tipo de hegemonia e desse tipo de consenso. O que nós vamos ter depois disso, e aí é claro, entra a ideologia da corrupção,
e eu quero falar sobre isso aqui para dizer o seguinte, não que não houve corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil ela é estrutural, estruturante e estruturada nesse sistema político e social tal como ele é. É evidente que o PT não inventou a corrupção e é evidente também que o PT não é responsável integralmente pela estrutura de corrupção que nós temos hoje no Brasil. Até porque, em função desse modelo de governabilidade, boa parte do sistema de corrupção ele foi capitaneado por partidos clássicos como o PMDB, que era o grande partido, um dos grandes partidos que foi gestados no período da ditadura. Ele também foi organizado pelo PP, pelo PR e uma série de partidos satélites, digamos assim, de todos os governos, né? Porque esses partidos estão, independente de quem esteja no governo, eles estão lá parasitando como verdadeiros carrapatos. Isso está diretamente ligado ao que eu estou querendo apontar sobre essa questão. Quer dizer, o povo pobre oprimido, a população trabalhadora, evidentemente que ela é muito sensível, muito afetada pelo regime econômico. E quando você tem uma crise, uma certa desaceleração da economia, os ricos não pagam a conta, porque isso tem efeito direto, por exemplo, sobre o índice de preços ao consumidor. Então, quando você tem uma crise internacional e isso chega na economia local, é evidente que a transferência de custos para os preços finais tem muito menos efeito nos ricos e na classe média mais abastada do que efetivamente nos pobres. Então a crise econômica passa a associar ao bolso, diretamente no bolso dos trabalhadores, e os trabalhadores, em função também da lavagem cerebral, que os grandes grupos de comunicação no Brasil, como o Grupo Globo, sobretudo a Rede Globo, traduz a crise diretamente associado ao esquema de corrupção de quem estava no governo, que era o PT. Então é claro que esse caldo, ele não poderia ser uma outra possibilidade se não associar historicamente a ideia de que a corrupção é uma invenção do PT. É claro que uma parte das novas gerações, por serem ignorantes no sentido de ignorar a história, e não por serem ignorantes por uma certa imanência, não tem nada a ver com isso, mas por ignorarem a história e por os grandes grupos econômicos, os grandes grupos ideológicos do Brasil formularem uma ideologia que corporificava na corrupção e na corrupção inventada supostamente pelo PT, isso deu um caldo gigante que possibilitou, por exemplo, que um sujeito completamente parasitário no parlamento brasileiro, um sujeito completamente incapaz de ter ideias públicas e debater ideias públicas de maneira democrática e republicana, um sujeito que viveu a vida inteira no baixo clero do Congresso Nacional, como é o caso do Bolsonaro, pudesse expressar e corporificar o ressentimento de classe que uma parte do nosso povo se sentindo-se enganada por esse colapso da corrupção e pela crise econômica que alastrou o Brasil, que muito rapidamente jogou 16 milhões de desempregados formais, mais aquela quantidade absurda, que é cerca de 14, 15 milhões de pessoas que nunca vão ter a possibilidade de competir no mercado de trabalho, isso produziu um caos brutal que levou a um que a gente pode chamar de novo fascismo, do fascismo social que nós temos no Brasil hoje. Qual a sua opinião do PT hoje em dia? E se o senhor tem mágoa do PT que aderiu a essa governabilidade quando tinha chance em 2002 de construir um governo de coalizão da esquerda? Qual a sua opinião do PT hoje em dia? Então, na política democrática não há espaço para mágoa nem para ressentimento. Só numa situação de excessivo personalismo, em que a política é feita de personalidades e não de processos, numa política antidemocrática, é que a mágoa e o ressentimento elas têm algum tipo de funcionalidade. Eu sou um socialista e sou de um partido de esquerda que está com as mãos limpas no que diz respeito à conjuntura. E nós do PSOL avaliamos os governos do PT de maneira dupla e com uma certa ambiguidade. Primeiro, nós temos que entender que esse país é um país historicamente dominado pela escravidão, pelo racismo, pelo machismo, pelas formas brutais de como o patriarcado está enraizado aqui, pela LGBTfobia e etc. Então é evidente que no Brasil há um excessivo preconceito de classe e um ódio de classe muito significativo. Tanto que a classe média, ela, acossada pela introdução de mais de 40 milhões de pessoas durante os 13 anos dos governos do PT, que estavam fora de tudo, fora das políticas públicas, fora da economia, e são introduzidas na economia e na vida social através de um mix de políticas públicas de inclusão social, expansão das universidades, criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, uma certa regularização do mercado de trabalho, com o crescimento gigante
do ponto de vista nominal e do poder de compra do salário mínimo. É só observar qual era o poder de compra há 15 anos, qual é o poder de compra que nós ficamos, por exemplo, ali em meados de 2010, 2011, 2012. Então é claro que essa conjuntura toda, ela possibilita pensar que os governos do PT foram genuinamente os primeiros governos com uma dimensão popular e com uma dimensão completamente associada e vinculada ao povo brasileiro, que não tem nada a ver com os governos do PSDB, porque o tucanato, né? O tucanato é o governo das estruturas oligárquicas no Brasil. Não estou falando da oligarquia, essa ideia de oligarquia ruralista, né? Estou falando das oligarquias do poder do dinheiro, da Fiesp, da FIEMA, desse pessoal que desde domina a política do café com leite. Em grande medida. Então, isso, evidentemente, ajuda a pensar que os governos do PT foram os primeiros governos populares. Por isso que mesmo o Lula preso, ele consegue ter um índice de popularidade absurdo de índice de indicação de voto de cerca de 43% do eleitorado bruto hoje no Brasil. Desculpa interromper você, mas eu também queria só que você aproveitasse o ensejo, a diferença no teu olhar do popular para o populismo. Só para aproveitar que você está nessa seara, desculpa ter te interrompido. Eu finalizo com essa posição, que acho que é interessante, muito interessante também. Mas então, essa inclusão, essa possibilidade do governo do PT ser dos mais importantes da história do país, é claro, isso produziu uma situação muito ambígua, né, no país. Você tem um governo mais popular da história, um governo que colocou 40 milhões de pessoas dentro da vida social, porque elas estavam estruturalmente fora pela exclusão, pela pobreza, pelo ódio de classe, mas ao mesmo tempo os governos do PT fizeram algo que tem a ver com aquilo que eu estava falando, quer dizer, o triunfo do neoliberalismo desse extremo centro, né, que eu apresentei ainda há pouco. Os governos do PT enriqueceram os ricos. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro na história do país como ganharam os governos do PT. Eu entrei na universidade no primeiro ano, no ano anterior, eu ainda votei no Lula, eu estava no segundo período da faculdade de economia, aqui na Universidade Federal do Maranhão, e participei ainda ali, né? Ainda muito timidamente, mas participando do processo que levou o Lula àquela vitória extraordinária em 2002. E eu me lembro que a universidade era uma universidade ainda muito elitista, uma universidade branca, uma universidade que ainda não tinha um vínculo direto com o povo. A cor da universidade não era a nossa cor. Nós somos morenos, negros, pardos, indígenas, etc. Então isso muito rapidamente foi alterado de maneira brutal. E, ao mesmo tempo, essa estrutura social ela se alterava muito rapidamente, com várias políticas de inclusão social, embora muito limitadas, o que a gente chama de reformismo fraco ou de baixa intensidade social, mas, ao mesmo tempo, o que a gente tinha a cada 3 meses? O Jornal Nacional apresentava, parecia uma corrida de cavalos, o Itaú e o Bradesco, a cada 3 meses, debochavam da vida social quem lucrava mais bilhões e bilhões e bilhões de lucro líquido. Não estou falando do volume dos ativos, que é outra coisa. Estou falando do lucro líquido, ou seja, aquele dinheiro que exclusivamente vai para o bolso dos acionistas e dos grandes banqueiros aqui do Brasil. Então os governos do PT têm que ser pensados com uma ambiguidade. Por isso que não tem lugar para ressentimento, para rancor. Tem lugar para análise e para crítica fundamental. Por isso que nós do PSOL, eu não era ainda do PT naquele período, naquele período que houve o surgimento do PSOL, mas o PSOL rompe com o PT justamente porque havia diferenças estruturais na condução da política econômica e da concepção de país. Nós defendemos um país popular e um país democrático que seja feito com a maioria e não com a minoria. Pode fazer. Bom, e hoje eu falo populismo. Estrutural hoje, ontem, hoje, mas hoje, semana passada, o Haddad estava carreata com o Renan Calheiros. Sim. Né, histórico do PMDB. Lidera lá em Alagoas, né? Então, assim, como falar de golpe, se fala muito que o golpe o PMDB deu, que eu de fato também acredito que tenha sido um golpe, mas como se esquece tudo muito rápido, já está lá o PT com o próprio PMDB, o MDB hoje em dia. Professor, comentários no próximo bloco. A gente faz a nossa primeira paradinha e volta em seguida com o candidato Saulo Pinto.